Olá, irmãos, graça e paz. Gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês a palavra do nosso Deus. Recebi esse convite e com muita alegria, com gratidão e também com responsabilidade aceitei, para vir aqui compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. E desde quando a Débora me falou para trazer uma mensagem aqui, eu já comecei a orar ao Senhor e pedir para que Ele falasse ao meu coração aquilo que eu poderia compartilhar com vocês. E tem algo que vem queimando no meu coração já há alguns dias, participando do Profetizando e nos momentos de oração. E eu fiquei pensando até, coisas que às vezes a gente passa nas nossas vidas e o Senhor, Ele testifica em nosso coração como algo para que nós possamos também compartilhar com outras pessoas, porque às vezes algo que nós estamos passando, sentindo, pensando, outras pessoas possam estar com aqueles mesmos sentimentos e é uma resposta de Deus para a vida de outras pessoas. Então gostaria de compartilhar essa palavra com os irmãos nesse Profetizando, nesse mês de junho, o mês do meu aniversário, então foi um presente do Senhor ter essa oportunidade de poder falar do amor dele, da palavra dele, e é com muita gratidão e responsabilidade que eu venho aqui. Gostaria que os irmãos abrissem comigo em Mateus 14, coloquei aqui, deixei aberto, 22, Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustavam-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo um vento muito forte, teve medo. E começando a ir para mais fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se os que estavam no barco, adoravam, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu gosto muito de Pedro, eu acho que ele representa muitas características, comportamentos que nós temos enquanto cristãos. Então eu me identifico em algumas atitudes. Pedro, ele foi chamado para o Senhor ali da região de Cafarnaum, foi um convocado por Jesus para caminhar, para ser discípulo dele. E Pedro não tinha, ao contrário do que às vezes muitos pensam, Pedro, ele não tinha nada de muito especial, que muitas vezes a gente acha que para ser convocado pelo Senhor, chamado por Ele, precisa ter algo, e muito pelo contrário. O Senhor, Ele chama aqueles que muitas vezes são os improváveis, aqueles que muitas vezes a ótica de outras pessoas não seriam escolhidos, mas o Senhor, Ele veio para esses. E o Senhor, Ele chama Pedro com vários comportamentos que possamos até nos identificar,
comportamentos impulsivos, né? A palavra fala ali quando ele estava ali tentando defender Jesus e corta a orelha do soldado e é repreendido por Jesus naquele momento. Pedro, ele negou Jesus por 3 vezes, né? E chorou abundantemente, se arrependeu por aquilo. Pedro, ele era impulsivo muitas vezes, né? Ele fazia várias perguntas ali, questionamento. Pedro, ele tinha esse perfil de a todo momento estar questionando, estar ali diante das pessoas perguntando, né? E muitas vezes nós somos assim também. Muitas vezes nós questionamos aquilo que o Senhor faz. Muitas vezes, nas nossas insuficiências, nas nossas dificuldades, nós podemos questionar, nós podemos muitas vezes negar o Senhor. Negar com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, ali mesmo aquele povo falando, tu és um deles. E ele disse não, por medo talvez. Pedro, ele teve naquele momento medo. Talvez ele não gostaria de ter negado, mas naquele momento, através da pressão, ele se sentiu coagido e ele negou o Senhor. E muitas vezes com as nossas atitudes nós podemos fazer isso, né? Por mais que o desejo do nosso coração muitas vezes é agradar o nosso Deus, nós fracassamos inúmeras vezes. E o que eu acho lindo no nosso Deus, que sempre Ele tem a sua disposição de graça, de amor, de não nos repelir, de não nos abandonar, mas repetidas vezes estar ali com as suas mãos, os seus braços de amor, para nos acolher. E especificamente nesses versículos que nós lemos aqui é que eu quero me ater com os irmãos, falando um pouquinho desse homem que nos ensina tanto, né? Que foi aí um instrumento de Deus na terra, que foi admoestado pelo Senhor ao longo da sua vida, né? A gente vê ao longo da palavra o Senhor transformando a vida de Pedro, né? Aquele homem explosivo, aquele homem destemperado, aquele homem muitas vezes centrado em si mesmo, ali aquele pescador que estava centrado nas suas próprias habilidades. Nós vemos depois um Pedro, né? Totalmente confiante, um Pedro que lá na frente ele vai ser muito usado por Jesus depois dos dias dos Pentecostes, de ser usado ali para salvar mais de 3.000 almas, para estar ali na porta do templo, falando de Jesus, tendo o levanta e anda para aquele homem que estava ali totalmente em vulnerabilidade social, totalmente jogado, e o Senhor usou a vida de Pedro. Mas Pedro, especificamente nesse contexto que nós lemos aqui, ele teve medo. Ele vinha aqui, quando a gente lê o contexto do capítulo 14 de Mateus, vai dizer que eles viram ali um milagre do Senhor através dos 5 pães e 2 peixes que alimentaram ali mais de 5.000 almas. Mais de 5.000 pessoas saíram alimentadas, porque o nosso Deus, ele não queria despedir aquela multidão de qualquer forma, né? Então ele queria alimentar aquele povo e o Senhor, ele fez esse milagre. Ali os discípulos viram esse milagre e logo em seguida ali vai falar que o Senhor, ele andou sobre as águas, foi diante deles. Pedro viu, testificou, provou dos milagres de Jesus, assim como muitas vezes nós fazemos, nós vemos o Senhor trabalhar, nós vemos o Senhor fazer, a começar pela nossa salvação, a nossa remissão, o direito que nós temos de ter acesso a esse Deus. Então, assim, Pedro viu ali, testificou, ele conseguiu ver o milagre do Senhor em andar sobre as águas. E ali Pedro vai falar, né? Senhor, eu quero ir, né, contigo. Aqui no versículo 29, né, 28, ele disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus disse para ele, vem, Pedro.
E ele desceu e foi. Eu acho interessante que Pedro, ele falou, se és tu, deixa eu ir, deixa eu ter essa experiência contigo. E ele foi, ele teve coragem. Irmãos, pensem comigo, em um alto mar, sobre as águas aí, muitas águas você não vê a imensidão. Quem já foi na praia e no mar vê a imensidão daquilo que a gente fala, meu Deus, se acontecer alguma coisa aqui, o que vai acontecer comigo, né? Se a gente não sabe nadar ou não tem as habilidades. E Pedro, ele tem essa coragem, ele começa a andar sobre as águas, ele vai ao de encontro com o Senhor, mas sentindo um vento forte, teve medo. Olha só, o Pedro que estava vendo Jesus andar sobre as águas, o Pedro que ouviu a voz de Jesus chamando ele para ir até ele, agora tem medo por conta das ondas. E aqui eu quero parar um pouquinho para refletir com os irmãos. Quantos medos, quantas ondas, quantas intempéries surgem na nossa vida, que faz muitas vezes nós descrer, muitas vezes nós colocar nossa confiança em Deus em xeque. Muitas vezes as vozes que vêm, né? E muitas vezes eu fico pensando em Pedro, né? O que ele pensou nesse momento? O que estava no coração dele? Talvez alguns questionamentos como, eu não sei nadar, o que eu vou fazer? Né? Eu sou um pescador, mas o que eu vou fazer nesse alto mar? Eu estou inseguro, por mais que eu conheço sobre esse território aqui, eu estou com medo. Eu estou angustiado, eu não sei o que fazer. E se eu fracassar? E se eu não conseguir chegar? E se eu sucumbir, se esse mar ficar mais agitado e eu não tenho aonde me segurar, o barco não está aqui perto? Eu fui, mas agora eu estou com medo. Então pode ser ter passado várias vozes, vários pensamentos, sentimentos na vida de Pedro, como muitas vezes, meus irmãos, passam pelo nosso coração. Quantas vozes, né, que muitas vezes querem competir com a voz do nosso Deus. Vozes dizendo que muitas vezes nós não vamos conseguir, vozes dizendo que muitas vezes nós não vamos chegar. E por mais que vejamos o nosso Deus em diversas circunstâncias, nós podemos ter esse medo. E Pedro, ele mostra muito isso, esse medo que muitas vezes nós temos. E diz aqui, né, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, falou, eu estou indo para o fundo, estou me afogando, eu estou submergindo. Essa circunstância, ela vai me sucumbir, né? Clamou dizendo, Senhor, salva-me. Ali Pedro, ele vai clamar ao Senhor. Ele vai lembrar quem era o dono do mar, quem era o dono da vida dele. Ele vai lembrar ali que quem estava chamando ele para andar sobre as águas era o Senhor dos exércitos, era o Senhor que era o dono do mar. E logo Jesus, né, como um pai tão amoroso que ele estendeu a sua mão, segurou ele e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu tenho certeza que Deus, ele estava ali dando uma experiência para a vida de Pedro, mas ele duvidou, ele teve medo, ele chegou até entrar, ele chegou até caminhar sobre as águas, mas conforme veio o vento, veio as dificuldades, veio as intempéries ali do mar, ele teve medo e achou que ia sucumbir. Meus irmãos, quantas vozes nesse tempo muitas vezes têm confundido o nosso coração de ouvirmos a voz do nosso Deus. Quantas vozes têm nos inquietado, nos afligido, nos impedido de ouvir o nosso Deus. Então que nesse mês, que nesse ano, nós possamos pedir para o nosso Deus
calar todas essas vozes, aquietar o nosso coração, diminuir todos esses barulhos externos que muitas vezes faz com que a gente questione o agir do nosso Deus e aquilo que o Senhor tem para nós, para que possamos parar e ouvir a voz do nosso Deus, ouvir a voz do nosso Deus, para que Ele possa aumentar o som dele, a voz dele em nosso coração, diminuindo esses barulhos, os barulhos do medo, da incerteza, do desânimo, da ansiedade, da angústia, da insegurança. Que o Senhor, Ele possa, em nome de Jesus, tirar tudo isso e substituir por coragem, por fé, por ousadia, para que possamos caminhar nos caminhos que o Senhor tem conosco. Então essa é a palavra que eu quero deixar para os irmãos, para que nós possamos refletir quais as vozes nós temos ouvido. Mesmo com tantas experiências que o Senhor tem nos dado, quais as vozes que nós temos ouvido? Será que é a voz do nosso Deus ou qualquer circunstância, mesmo depois de termos provado os milagres de Jesus, das boas obras dele, daquilo que ele faz, nós ainda temos medo, nós ainda temos inseguranças, e que eu acredito que isso é do ser humano, é uma debilidade nossa, que o nosso Deus, ele nos entende, mas ele nos chama nesse ano de 2023 que vai entrar, a mergulharmos mais fundo, a não nos lançarmos apenas nossos pés, mas possamos nos mergulhar na sua presença, para que possamos ouvir mais a voz dele. Nós temos vários versículos falando sobre a voz de Deus, falando que Deus, ele ouve o nosso clamor, que o salmista dizendo, né, ouça quando eu te clamar, Senhor, atende a voz do meu coração, atende o meu clamor. Mas a pergunta é, será que nós temos ouvido Deus? Será que nos momentos em que essas vozes ficam competindo no nosso coração, será que nós conseguimos parar para ouvir o Deus de Israel? O Deus que de fato nós temos que parar para ouvir, porque se tem uma voz que nós carecemos de ouvir todos os dias, é a voz do nosso Deus. Que você não deixe a voz do medo, a voz da angústia, a voz da ansiedade, a voz da tempestade falar mais alto no seu coração. Ela pode até chegar, como chega no meu, chega no nosso coração, mas que possamos ter a sabedoria do Senhor, possamos pedir isso para Ele, para que possamos ouvir, filtrar aquilo que vem dele para a nossa vida. Amém? Eu gostaria de concluir com uma passagem aqui que Pedro vai falar depois em João 6, que diz: Senhor, para onde irei se só tu tens palavras de vida eterna? Esse homem foi tremendamente usado, como eu já disse. O Senhor admoestou, o Senhor ensinou Pedro. E assim como ele ensinou ele, aquele homem que era improvável, assim como nós somos, o Senhor ensinou ele. E o Senhor vai nos ensinar a cada dia. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, que essa palavra fale o seu coração e que possamos ouvir, assimilar, compreender e praticar a palavra do nosso Deus. Senhor, nós te louvamos, Pai. Te louvamos por essa palavra. Te louvamos porque o Senhor sempre nos ensina, Deus. Que o Senhor aumente o som, a voz sua em nosso coração, para que possamos sempre te ouvir, Senhor, apesar das dificuldades, das circunstâncias, possamos sempre te ouvir. Aguce os nossos sentidos espirituais, para que possamos entender, discernir a tua voz, e que o medo, a ansiedade, o pavor não sobressaia a sua voz em nosso coração, Pai, mas que a tua voz esteja constantemente. Aguce, Senhor, os nossos sentidos, tire os comições dos nossos ouvidos, para que possamos ouvir sempre a sua voz. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.